cenário aqui, que eu me lembrei aqui, que eu sigo o Wesley Delanogari, vocês já ouviram falar? Já ouvi, mas não sei. Ele é eu citei mais cedo do neurocientista, ele é esse neurocientista. Não, é Wesley. Wesley. Ah, Eu eu falei sei Wesley. quem- eu- Wesley. eu sei quem é, Sim, sim. sim. Não, sim. Ele tem uma plataforma que chama RD, Reservatório de Dopamina. Ele começou a fazer aulas no ano passado, toda semana uma aula, e tá aí até hoje, rodando. Tem uma aula dele que ele fala, um pouco mais pessoal assim, que ele tá no estágio da vida dele no qual ele tá comprando marmitas. Ele compra lá já tudo pesadinho, arrumadinho pra sua dieta. Só que quando ele fala isso, ele menciona também que ele quer chegar num estágio de vida dele que ele vai ter tempo, né, mesmo, para poder fazer seu próprio alimento. Ele queria esse contato com o alimento e tal. Assim, qual seria o benefício disso? De você preparar o seu próprio alimento ou não, só de não... qual seria o benefício disso? Você tá em contato ali com o seu alimento. De você tá. É interessante, Arthur, porque o Meus Evangelhos atualmente nós estamos vivendo basicamente isso, né? De a gente terceirizar Sim. quem faz a nossa comida, né? Por causa dos compromissos, a gente tem uma agenda muito cheia. Isso é uma coisa que nós sempre sonhamos com isso, né? A Juventude de 2018 nunca imaginou que a Juventude de 2023 estaria com a agenda cheia, com tantos estudos, e tão benquista, graças a Deus, e o próprio Evangelhos lá de 1900 bolinha. Por que será que ela quis dizer? Imaginou Tá bem que velhinho já. agora eu posso perder a oportunidade. Tem que são 20 aninhos. Desse jeito. Nada. E aí, nisso, a gente, obviamente, até a fonte de onde vem isso é escolhida a dedo também. Então, assim, são fases, Arthur. Eu já tive fase que eu cozinhei toda a minha comida, que eu tinha tempo pra isso, eu tirava um dia da semana onde eu cozinhava toda a minha comida, eu ia só pegar e tal. E hoje eu tô vivendo essa fase que esse rapaz tá vivendo, mas que eu tenho essa vontade de cozinhar, sempre cozinhar o meu próprio alimento, inclusive assim, um sonho, não sei quando que vai acontecer, de colher a própria horta, por exemplo, Nossa. Hoje eu vou comer uma couve, eu lá na minha horta pegar essa couve, assim, sabe, que eu plantei, que a terra me deu, isso é incrível, sabe, poder distribuir também, né, alimentos, assim, que tá ali vai ser muito só para mim o Evangelhos e quem estiver morando conosco, mas é algo lindo poder preparar o próprio alimento, só que nesse mundo capitalista nem sempre é possível. Porém, você ter boas fontes. Por exemplo, atualmente quem faz as marmitas é a minha mãe. Nós pagamos a minha mãe para isso, né? Então a minha mãe é uma mulher que preza por alimentos orgânicos, é um amorzinho de mãe, né? Então, antes de eu estar namorando com o Evangelhos, por exemplo, eu comprava o frango para ela e ela fazia frango para mim desfiado que dava para um mês. Eu congelava tudo lá em Belo Horizonte. Saía daqui de Pompéu e levava. Eu pagava ela, mãe, que é o pagamento pelo seu trabalho, comprava os alimentos. Arroz, por exemplo, eu falava que era arroz primavera, né? Que tinha arroz, lentilha, brócolis, cenoura, ervilha, que era mais proteico, né? Uhum. E o frango, então aquilo ali facilitava a minha vida. Eu morava com uma amiga, aí eu até brincava com ela, adivinha qual que será o jantar? Porque era a mesma coisa. Adivinha qual que será o jantar da vez? Todo dia, a mesma marmitinha. E eu adaptei a comida monótona também, mas nutritiva, não monótono industrializado, monótono de comida de verdade. Sim. Então, cada fase da vida é uma fase. Então, nós terceirizamos esse serviço de almoço e jantar, né? Nós pagamos ela e ela nos retorna com as marmitinhas. E, por exemplo, eu quero um lanche. Tem pessoas que fazem lanches mais saudáveis. Às vezes, nós temos a oportunidade de preparar os nossos alimentos, mas, infelizmente, isso está ficando cada vez mais raro. Mas é porque nós estamos numa fase onde nós estamos plantando muito para nós colhermos lá na frente. Sim, e a partir do momento que der uma folga, eu acredito que
nós iremos preparar mais os nossos alimentos. Hoje, basicamente, o que nós fazemos é mais assim, uma crepioca, que é coisa Rápida ali. mais rápida, que Uhum. dá pra fazer. Cozinha mandioca em casa. Que mais? Não, é tão restrito. Frita ovo. Frita ovo, cozinha ovo. Cozinha ovo, frita Panqueca, Bom. né? Então, assim, a gente tem muita. Abre um mamão, E aí, joga chia, frutas, joga né? milho, né? Tem muita então tem muita coisa, tem as frutas. E assim, é interessante, você falou da indústria, e tem a indústria que nos ajuda. Por exemplo, aqui, eu falo indústria que nos ajuda, por exemplo, o açaí natural, que a gente sempre deixa na geladeira. Vou comprar um bolo, a gente dá prioridade para um bolo sem trigo, que seja com uma farinha mais limpa, que seja de pessoas que preocupam. Não, tá tudo bem, amamos também, tá? Sim. Amamos de verdade. A gente não tem preconceito com nada, a gente come de tudo, porém, na maioria, né? O que nós fazemos, na maioria das vezes, a gente prefere, Sim. por exemplo, lá na nossa casa, ser que não tem açúcar. Por exemplo, na nossa casa não tem açúcar, não tem óleo, essas questões assim, mas a gente sempre vai trabalhando com menor redução de danos possíveis, né? Eu falo o seguinte, menor redução de danos, não tem açúcar na minha casa, não usa adoçante, café sem açúcar mesmo, mas eu compro um bolo sem glúten, que não foi eu que fiz, né? Por exemplo, eu gostaria de fazer, mas eu compro de alguém que faz e que eu tô ajudando alguém no comércio dela. Mas é sem o trigo, sem o açúcar, do jeito que eu gosto. Então, assim, a gente compra, né? E voltando a Elsa, né? Delanore. Eslen. Delanore, né? Eslen. Delanogari. Delanogari. Isso. O conteúdo dele é ótimo. Maravilhoso, sou fascinado. Assinante lá. Interessante. Alimentação é sempre uma experiência maravilhosa você poder produzir seu próprio alimento ou produzir. Inclusive, só cortando rapidinho, hoje ele falou isso no passado. Hoje ele consegue fazer a comida dele. Agora, tem uma pegada interessante nesse assunto, que é justamente fases da vida. Nós somos seres dinâmicos e os nossos, não chamaria de vícios, as nossas virtudes também tem que ir transformando, mudando, né? Então, hoje, eu e a Jo alimentamos a comida feita pela mãe dela, né? Em outro momento vai ser diferente, a gente vai estar produzindo. E depois uma nova fase, de repente, vai deixar que a gente não produza mais também, né? Diferente. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de criar novos hábitos, de viver novos hábitos. Isso é muito interessante. Quando você coloca uma grande meta, né? Vou correr tantos quilômetros, vou fazer tal coisa, não precisa de ser pro resto da vida, né? Você coloca um prazo para aquilo, você coloca uma fase para aquele estilo de vida e depois vai criando coisas novas. Particularmente, eu me sinto assim, cada fase tem eu quero estudar um assunto diferente, eu quero me formar em algum assunto diferente, eu quero especializar num tema. E daqui a pouquinho aquilo ali não faz mais sentido ficar preso naquilo. Já deu o que tinha que dar e eu vou partir para outra, né? Isso é muito interessante. Sempre evoluindo. E o Evangelho falando isso, é interessante que cada momento da sua vida você procure a melhor ferramenta. Por exemplo, não é porque nós não temos tempo disponível para cozinhar que nós não vamos comer saudável, né? Aí nós procuramos uma ferramenta certa. Até um dia minha mãe brincou, ela falou sério mesmo. Ela falou assim, que dia que essa dieta dos seus vai acabar? Tem muito isso, né? Comer direito, comer saudável é dieta. Exato. A Jo sempre frisa isso. Ela não quer que o paciente dela, ela não quer que as pessoas façam dieta. Elas querem que a pessoa adotem um estilo de vida saudável. Né? Exatamente. Nossa. Obviamente, em alguns momentos desse estilo de vida saudável, dependendo de suas condições no momento, você tem que apertar os parafusos, né? No momento, isso deve ser restrito na minha vida, né? Por exemplo, a Jo já me passou protocolos alimentares para cuidar do meu intestino e tudo, em que aquele alimento, um grupo de alimentos ficava restrito naquele período. Depois eu posso voltar a comer. Eu fiz testes alérgicos que me mostraram que alguns alimentos eu tenho que evitar. Porque eu lido com algumas alergias há algum tempo, né? Rinite e tudo mais. Então, tenho que evitar alguns alimentos. Mas nem isso é permanente. Ao tirar esses alimentos da minha vida, recuperar minha saúde, num momento posterior, eu posso reintroduzir esses alimentos na minha vida. Nossa, interessante. Né? Agora, o hábito saudável vai permear isso tudo. Né? Ele vai estar presente em cada momento dessa fase. Não é uma dieta ali, não é um... Tem muita gente que fala comigo, olha,
Ângelos, vou ter que tomar remédio o resto da vida para emagrecer, vou ter que fazer dieta o resto da vida para emagrecer. Aí eu explico. Olha, provavelmente você chegou nesse peso por questões genéticas e por questões de hábitos. Então não é que você vai fazer uma dieta o resto da vida ou tomar remédio o resto da vida. Você vai mudar seu estilo para o resto da vida. Né? Estilos de hábitos saudáveis, passar a praticar uma atividade física, alimentar de forma diferente. A medicação vai ajudar até certo ponto, tem um momento certo em que a medicação não vai te ajudar mais, né? Há que ter uma vigilância, já que a pessoa, no caso de perda de peso, né? Esse é um exemplo mais clássico, porque ele é muito fácil da gente exemplificar, mas existe isso em vários outros processos. Diabetes, na tireoide, em qualquer outra doença do corpo, a gente pode dar exemplos semelhantes. Mas no caso da obesidade, uma pessoa obesa que tem o objetivo de diminuir peso, seja por estética ou seja principalmente, então, e a gente sempre estimula que seja por questões de saúde, né? Ela, às vezes, carrega genes que vão fazer com que a tendência seja voltar para o peso inicial. Né? Então, na hora que ela começa a atingir os objetivos dela, ela, nesse caminho, nesse percurso, ela deve criar hábitos novos e façam com que aquilo ali não regrida de novo. Sim. Né? E na hora que ela atinge o peso, a tendência é dar uma afrouxada nos hábitos e aí começa a recuperar. Só que é muito mais fácil, vamos supor que uma pessoa pese 100 e a meta é 70. Na hora que ela chega no 70 e dá aquela relaxadinha, ela começa a subir. Mas ela não deixa ganhar mais, não, vamos orientá-la a não deixar que passe ali de 5 a 10% do peso dela. Porque é muito mais fácil, se ela chegar aos 77, por exemplo, que é 10% do peso, voltar para os 70, do que se ela chegar em 100 de novo, né? Então, os hábitos saudáveis, voltados aí para a alimentação e para o estilo de vida mesmo, que envolve atividade física, que envolve contato com a natureza, tem tanta coisa para fazer, né? Tem gente que não pisa no chão, gente. Se soubéssemos a importância de terra mesmo, né? Pés na terra, né? Parece conto da carochinha, mas não é. Experimenta para você ver, né? Não precisa de estar nos livros de medicina, não. Experimenta para você ver. Exato. Não nem falando de ciência mesmo, mas é ciência também, né? E tem gente que não pisa no chão. Né? Energia, estuda um pouco a energia estática para ver o que acontece, né? Eletricidade estática, você vê o que acontece quando você pisa na terra, né? Então, propagar esse tipo de conhecimento, orientar as pessoas a esses estilos de vida é muito gratificante para a gente e muito frutificante para quem coloca em prática. Perfeito. Pode falar. Eu ia falar, só complementar a fala